Olá você, tudo bem? Vinícius Faria do Clica Ali, Informática para Concursos. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o termo backup. Então muitas vezes a gente no dia a dia ouve falar disso, você fez backup. Enfim, o backup ele é uma palavra bem genérica, é usado para vários termos e cai muito em concurso. E a gente tem que analisar que o backup não é tão simples como parece. Muitas vezes a gente fala backup e tem a ideia de que ele é simplesmente o fato de proteger os dados e copiá-los, né? Mas agora a gente vai aprender como que são os tipos de backup que nós temos para o sistema computacional. Então vamos lá comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa que ajuda muito o canal. Pessoal, então, primeira coisa, o que quer dizer o termo backup? Então, vamos junto aqui dar uma analisada, deixa eu colocar para vocês. Então, backup é o ato de fazer cópias de segurança de um ambiente, aplicação ou dados em um determinado momento. Então, isso aqui ele aponta que backup é copiar informações. Não importa se são documentos, se são dados de um aplicativo. Então, existem pessoas que fazem backup de jogos. Por exemplo, você joga e você tem um status do andamento de um game. Você está na fase 10, por exemplo. Você quer guardar aquela informação porque vai formatar seu computador, ou vai acontecer alguma coisa, você não quer perder aquele status do jogo. Você pode fazer backup disso. Então, backup é uma cópia. É uma cópia de segurança. Então, o termo backup significa cópia de segurança. Cópia do quê? De qualquer dado que tenha no computador. Então, quem decide o que é importante é o usuário. Agora, existem diversos termos e diversos tipos de backup. Então, nós vamos estudar agora os backups que são feitos profissionalmente, vamos colocar assim, pelo serviço de segurança, pelo analista de segurança da informação, por pessoas mais profissionalizadas, por programas mais específicos e também o backup feito pelo usuário comum. Então existe uma diferença, existem backups bem especiais que a gente vai estudar agora. Então vamos lá. O primeiro backup que eu queria mostrar para vocês, que é o mais importante, é o backup completo. Backup completo também pode ser chamado como backup total ou backup normal. Então, anote, você que está estudando, esses três termos. Você pode encontrar como full, que é o completo, ou total, ou normal. Pode aparecer essas três terminologias, tá? Normalmente é backup completo ou full. O que seria um backup completo? Full ou normal. O backup completo full normal, ele é um tipo de backup que faz a cópia de todos os dados que foram selecionados para backup. Olha que interessante. Não quer dizer que vai copiar todos os arquivos do computador. Olha a pegadinha aí, por exemplo. Backup completo é a cópia de todos os arquivos do computador? Não. Backup completo é a cópia de todos os arquivos selecionados para backup. Então, você quando vai fazer um backup, você aponta a pasta que você quer fazer o backup. Então, eu apontei a pasta meus documentos, vídeos e músicas. Ao passo que eu vou fazer backup dessas três pastas, se eu opto pelo backup completo, o que acontece? Todos os arquivos dessas pastas são copiados para um dispositivo de armazenamento, que pode ser físico, que pode estar ali um HD externo, pode ser um pendrive, ou pode ser em nuvem, que daí pode ser o Google Drive, pode ser o OneDrive, Dropbox, a Amazon, né? Tem diversas ferramentas que armazenam os dados em nuvem. E nuvem é o símbolo da internet, por isso que a gente fala nuvem. Seria os serviços de cloud, que é o serviço de armazenamento em nuvem, tá? Então, o backup completo, ele vai fazer essa cópia dessas três pastas que você selecionou e vai ter, no programa de backup, ele vai fazer uma marcação de quais arquivos foram copiados. Então, a marca é o diferencial desse tipo de backup.
Então, os backups que são controlados com marcações é muito interessante, porque o programa, quando ele copia, ele faz uma marquinha, tipo tica, copiado, copiado e copiado. Então, ele tem o registro dessa informação, que a gente chama de marca, ok? Então, ele marca todos os arquivos copiados e manda para o outro local. E já vocês vão entender para que servem essas marcas. Próximo backup, a gente chama de backup incremental. Como o nome já diz, incremental é você incrementar o que já foi feito. Então, como funciona esse tipo de backup? O backup incremental só pode ser feito após você ter um backup anterior. Então, ele funciona baseado na cópia anterior. Ele observa o que foi copiado, lembra das marcas que eu falei? Ele observa as marcas executadas pelo backup anterior. Vamos imaginar o backup total, copiou tudo. No outro dia, você produziu documentos novos ou modificou arquivos. Então, o backup incremental, ele vai observar arquivos criados ou modificados após o backup anterior. E vai fazer o quê? Vai copiá-los para o destino, para o HD, para o SSD, para o pendrive, para a nuvem, somente, ele vai fazer a cópia somente dos arquivos criados e modificados após o último backup. E vai marcá-los. Vai marcá-los também, vai deixar uma marca lá, porque no outro dia, quando houver novas modificações, estes arquivos não precisam ser copiados se não tiver sido alterados, né? Então, ele vai fazendo isso. Então, os dois tipos de backup que promovem marcas, controle do que foi copiado, é o total, normal, né? O total, vamos colocar assim, que é o termo mais correto. Backup total, marca. Backup incremental, marca. Ponto. Isso vocês têm que saber. Agora, nós temos o backup de cópia. Esses backups que eu vou falar em seguida agora, eles são backups simples, que é aquele backup que o usuário faz sem uso de ferramentas que vão ter esse controle. Quando você fala backup de cópia, é o backup que a gente faz na casa da gente. A gente pega uma pasta, determinada pasta, copia e cola aquela pasta para um outro dispositivo para ter segurança e guardar aqueles dados. Então, backup de cópia, ele vai fazer uma cópia fiel de todos os arquivos para um outro dispositivo. Porém, é muito parecido com o backup normal e total. Só tem uma diferença que não vai ter nenhuma marca do que foi copiado. Tanto é que quando você está transferindo arquivos e dá algum erro no meio da transferência, você acaba ficando em dúvida, o que foi copiado, o que não foi. Aí você acaba tendo que copiar e colar de novo e vendo o que vai substituir ou não. É por conta disso, você não tem um registro do que foi copiado, do que não foi. Tá? No backup existe esse registro. Então, backup de cópia é isto. No backup diferencial, ele é um backup que vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados após o backup de cópia. É a atitude de você pegar os arquivos que você criou no outro dia e copiar somente ele. Isso é diferencial. Por quê? Porque ele também não cria marcas. Então, o backup de cópia é similar ao backup total e o backup diferencial é similar ao backup incremental. Porém, backup de cópia não cria marcas, backup diferencial também não cria marcas. Tá? Então, ele é um processo que você copia o que está diferente do que você tinha copiado e isso é o backup diferencial. Tá bom? É um termo. E nós temos também o backup diário. O backup diário, ele é a técnica utilizada para fazer cópia de determinada pasta todos os dias, sem se preocupar com o passado ou o futuro, né? Você copia sem fazer marca nenhuma. Você pega e coloca a seguinte ideia, ó, para cada dia da semana, todo dia, eu vou copiar a pasta documentos, não importa como ela esteja. Então, ele vai fazer uma cópia diária, tá? É um backup que ocorre no dia que você
corrente que você marcou lá, ele vai fazer a cópia automaticamente, tá bom? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like aí, ajuda a gente, clica no inscrever-se e tem um resumão de informática para quem vai prestar concurso no Hotmart. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Um grande abraço, valeu gente, falou!